Esse é o famoso anime, onde o aventureiro mais forte adota uma garotinha demônio. O anime se inicia em uma floresta bem distante, onde um aventureiro chamado Dale estava sendo cercado por uma horda de criaturas demoníacas. Então, com a sua agilidade inabalável, o Dale corta as criaturas uma após a outra. Nisso, nosso protagonista sente alguns movimentos em uns arbustos próximos e se volta para eles. E é nesse momento que ele se depara com a Latina pela primeira vez, uma jovem da raça dos demônios perdida no meio da floresta. E enquanto Dale aponta sua espada para a jovem demônio, o olhar da Latina está preso no peixe dele. Assim, o nosso protagonista percebe que a pobre menina está com fome e lhe oferece a comida. Para sua surpresa, a jovem confia nele e avança para comer o peixe. E observando a aparência dela, o Dale percebe que o único chifre da jovem está quebrado, sendo essa uma revelação evidente de que a Latina poderia ter cometido um pecado e a sua raça a baniu. A humilde garotinha se vangloria dos peixes e depois leva o Dale até os cadáveres que estão na floresta. Esse é possivelmente o cadáver de um demônio macho que morreu aqui na selva e deixou a jovem Latina por conta própria. E apesar de não entender perfeitamente o idioma de Latina, o Dale ajuda a cavar um túmulo para o seu falecido pai. E como a jovem Latina não pode fazer muito, ela simplesmente expressa sua gratidão a Dale pelo seu gesto gentil. Com a morte do seu pai, a Latina agora está sozinha na selva, o que significa que a qualquer momento ela pode ir de base. E reconhecendo os riscos, o Dale decide levá-la com ele para sua casa na cidade de Cruz. E a perspectiva de ir com o Dale enche os olhos da Latina com um brilho de esperança, e ela se agarra a ele em busca de consolo e proteção. E seguindo com o caminho, vemos que a cidade de Cruz é dividida em dois distritos. O distrito norte residem os nobres, enquanto o outro lado da cidade é dedicado aos plebeus, e o Dale vive no lado sul da segunda maior cidade do mundo, o Império Labang. Os dois são parados logo na entrada, e o guarda logo pergunta de que raça é a Latina. Com um pouco de medo, o Dale revela a raça dela. No entanto, ele garante que a manterá sob sua supervisão, e se dirige para o interior na agitada cidade. Assim conhecemos a Rita, uma garçonete vibrante e energética, que tem o dever de cuidar dos convidados, garantindo que eles sejam servidos com uma comida deliciosa. E ela impressiona a todos com o seu serviço excepcional, e por isso todos ficam comentando sobre ela. E nos bastidores do local para onde nosso protagonista foi, vemos o Kenneth, que é um chefe habilidoso, e ele prepara meticulosamente as refeições para os seus clientes. E quando Dale aparece na cozinha do lado de Latina, o Kenneth não fica muito feliz ao ver que o nosso protagonista trouxe uma garotinha como ela para a cidade. Afinal de contas, isso pode ser um pouco perigoso. Assim, o nosso protagonista leva a Latina para sua residência, e agora ela terá que compartilhar esse lugar com o Kenneth e a Rita. Logo em seguida, o Dale prepara um banho para a Latina. Afinal de contas, o corpo da garota está coberto de lama e sujeira. Parece eu, depois de 365 dias sem tomar um banho. E apesar da relutância inicial de Latina, ele insiste em dar banho nela, sabendo que o banho é algo essencial para sua aparência, saúde e para tirar o cheiro de bosta. E em uma virada inesperada dos acontecimentos, a Rita entra no banheiro e treme ao descobrir que o Dale está com uma criança, ficando aí perplexa com a situação. Então, o nosso protagonista conta toda a história da descoberta da Latina para ela, mas a Rita ainda continua preocupada com a situação em que o Dale se envolveu. Afinal de contas, a garotinha é um demônio, e os humanos e os demônios nesse mundo estão em guerra. Mais tarde, no mesmo lugar, todos ficam intrigados com a aparência da Latina. Enquanto isso, a Rita estava olhando o quadro de mensagem, mas ela não encontrou nenhuma recompensa referente à Latina ou para a cabeça do pai dela. Então, um pouco mais calma, a Rita prepara uma mesa para os convidados e leva a todos eles uma comida deliciosa. Depois de um dia cansativo, a Latina adormece no momento em que a sua cabeça cai no travesseiro. Na manhã seguinte, quando o Dale sai da cama, a Latina se agarra a ele em desespero. Afinal de contas, ela está com medo de perder o seu único apoio nesse mundo. Mas tudo começa a melhorar quando o Kenneth prepara o café da manhã para a Latina, que, pelo incrível que pareça, inclui até mesmo um prato com um docinho para ela. O Kenneth normalmente não prepara doces pela manhã, mas ele foi contra sua rotina para poder deixar a garotinha feliz. Depois do café da manhã, a Rita se encarrega de transformar discretamente a Latina, garantindo que a sua identidade permaneça oculta. Feito isso, o Dale leva a Latina para fazer um pouco de compras, indo de uma loja para outra, comprando tudo que deseja, resultando em uma infinidade de itens. Quando retornam, a Rita fica surpresa com essa mudança drástica no comportamento do Dale. A cada tempo que se passa, o nosso protagonista vai se tornando mais afeiçoada à jovem Latina, e agora o nosso protagonista está disposto a desafiar todas as probabilidades e já tomou a sua decisão de adotar a Latina. E na manhã seguinte, vemos que o nosso protagonista tem um grande problema para ser resolvido. Na verdade, não é tão grande assim não. Basicamente, o cliente do trabalho dele de caça solicitou um relatório sobre a caça dele. Normalmente, o Dale traz uma parte do corpo da sua caça para comprovar que ele realmente caçou o alvo. Mas dessa vez, ele não trouxe qualquer coisa, porque naquele dia a Latina foi a sua prioridade. E agora, devido ao seu erro, o Dale precisa levar o seu cliente ao lugar onde ele caçava as feras mágicas. E infelizmente, para fazer esse job, ele não pode levar a Latina com ele. Mas a Rita garante que vai cuidar muito bem da garota em sua ausência, e convence o Dale a embarcar tranquilo e favorável nessa aventura. E apesar da probabilidade do Dale retornar ao anoitecer, ele exagera em suas emoções, dizendo que vai sentir muitas saudades da Latina. E no bar, junto com seus atuais companheiros, a Latina carrega cuidadosamente os pratos de volta, limpa as mesas e participa do preenchimento das mesas. E inesperadamente, o Kenneth aprecia os seus esforços e incentiva a Latina a participar livremente dos assuntos do café da manhã. E graças aos esforços da pequena demônio, ela acaba ganhando uma sobremesa como recompensa. Ao presenteá-la, o
Kenneth diz que nunca percebeu como poderia ser agradável ter um filho, e sugere a todos que talvez eles deveriam se preocupar em ter os seus próprios filhos, o que faz com que a Rita concorde com ele de todo o seu coração, reconhecendo que criar filhos é sem dúvida uma experiência alegre e gratificante. Mais tarde à noite, o Dale retorna, e ao vê-lo de volta, a Latina se levanta e sai correndo até o Dale e o abraça, expressando todo o carinho que ela sente por ele de forma muito agradável. E logo ao chegar, o nosso protagonista fica surpreso ao descobrir que a Latina está aprendendo rapidamente o idioma deles. Quando o Dale pergunta a Rita sobre o dia, a Rita expressa sua satisfação com a capacidade de aprendizado rápido de Latina. Ela também disse que a Latina os observou com atenção e depois se adaptou rapidamente ao trabalho deles. Ela é incrivelmente talentosa e suas habilidades de aprendizado são diferentes de qualquer criança comum. Em apenas uma semana, a Latina se adapta aos costumes do barzinho e às rotinas de trabalho do mesmo. Ela participa das atividades sem falhar, e a sua proximidade com o Kenneth também causa ciúmes em Dale. E quando a Latina fica sabendo que o Kenneth está indo embora para o Distrito Sul, ela pede ao Dale que permita com que ela vá com o cara, e o Dale, mesmo hesitante, permite que ela vá. Antes dela partir, o nosso protagonista aconselha a Latina a ficar com Kenneth o tempo todo, enquanto ela afirma o seu conselho. No entanto, mesmo com o conselho do nosso protagonista, a Latina acaba ficando muito distraída em uma cidade muito movimentada. Por isso, ela acaba se separando do Kenneth sem que ele perceba. E apenas quando ela está perdida em meio ao labirinto urbano, que o Kenneth percebe que ela não está mais do seu lado. Sem conseguir localizá-la em lugar algum, o Kenneth retorna ao seu barzinho e informa ao Dale sobre a emergência. Então a Rita pede ajuda aos frequentadores do bar e até mesmo anuncia uma fervorosa recompensa para quem encontrar a Latina. Do outro lado da tela, a Latina se vê presa e confrontada por um grupo de garotos que a intimidam e a assustam. Nisso, a Chloe corre para salvá-la e bate nos meninos por estarem intimidando uma menina. No entanto, os meninos pedem desculpas pelo seu comportamento rude e logo se tornam amigos quando a Latina cura os seus ferimentos com magia. Juntas, as crianças decidem ajudar a Latina, levando ela de volta em segurança para a parte sul. No caminho para o bar, as criancinhas encontram o Eldstead, que leva todos para o bar. No fim, as crianças ganham doces como recompensas por terem ajudado sua amiguinha, e o Eldstead os leva de volta em segurança para o Distrito Norte. Assim, depois de um tempo, quando o nosso protagonista retorna ao barzinho, ele encontra a Latina, que estava lá cheia de lágrimas nos olhos e constrangida por ter se perdido e por ter causado problemas a todos. A Latina expressa suas desculpas sinceras por sua imprudência, admitindo aí que fez merda, e em resposta, o Dale a abraça com força, demonstrando seu afeto e preocupação, e depois disso, ele pega um cinto de 5 kg e desce no meio das costas dela. Bom, quando eu me perdi foi isso que aconteceu, mas aqui é só amor e afeição, não é à toa que a galera se casa no futuro. E agora, a presença da Latina é tão confortável para o nosso protagonista que ele está com vontade de procrastinar o seu trampo. Ele recentemente foi chamado para uma missão na capital, mas ele pretende ignorar esse trabalho para poder ficar com a Latina. No entanto, a Rita acredita que o Dale deve se concentrar no trabalho também, e ela o convence dizendo que se ele for para a capital, ele pode trazer presentes de lá para a Latina. Assim, o confuso Dale, sem muita convicção, aceita a sugestão de Rita e organiza sua viagem até a capital. Na manhã seguinte, a Latina deseja boa sorte a Dale em sua nova aventura. E antes de partir, o nosso protagonista revela que a sua nova aventura levará mais tempo do que o normal. E agora, a Latina precisa agir com coragem em sua ausência. Durante a sua jornada para a capital, o Dale é transportado por um cavaleiro de dragão, que fica assustado com o olhar do Dale. O que o piloto não sabia é que o nosso protagonista estava pensando na Latina. E para melhorar o humor do Dale, ele oferece alguns doces, que fazem o nosso protagonista voltar a se lembrar da pequena garotinha novamente. Na capital, o Lord Gregor lhe dá as boas-vindas para sua mansão. Quando Dale pergunta repetidamente sobre a sua noiva, o agoniado Lord Gregor responde que eles não estão noivos e que o Dale não deve falar sobre a moça. Logo em seguida, o nosso protagonista revela estar criando uma garotinha demoníaca, e isso deixa o Gregor chocado. Ele sabe que o Dale toma decisões ousadas, mas essa é muito mais chocante do que o normal. O Dale expressa sua ligação com a jovem e explica como foi difícil deixá-la para trás. No entanto, o Lord Gregor explica o motivo de ter chamado o Dale aqui. Eles supostamente localizaram os servos do sétimo Lord Demônio, e pelo visto os demônios inferiores estão se reunindo e prestando serviços para que os demônios superiores possam ganhar um poder além da compreensão deles mesmos. E a missão do nosso protagonista agora é atacar ele, e o Lord Gregor virá junto nessa missão. E ao contrário dos outros nobres, o Lord Gregor se esforça bastante pelo bem do seu povo. Em vez de se esconder atrás de soldados como os outros nobres, o Lord Gregor prefere dar a vida na linha de frente do que esperar o inimigo avançar até o seu castelo. Mais tarde, o Duque Eldstead informa a equipe sobre a missão que lhe foi designada. Eles terão que lutar para neutralizar e emboscar os servos do Senhor dos Demônios. E em toda sua jornada até o local, o Dale é constantemente perturbado pelos seus pensamentos na Latina. E o Lord Gregor está igualmente chocado com o fato de que o Dale se tornou um pai apaixonado. Do outro lado da tela, vemos que os esforços contínuos da Latina fizeram com que ela se tornasse experiente em fazer certos pratos. E agora os clientes do barzinho costumam pedir a Latina que os sirva só para que eles possam ver o seu sorriso bonitinho. No entanto, a Latina não consegue superar a tristeza devido à ausência do Dale. Então ela acaba abrindo a boca sobre o seu passado. Basicamente, a família da Latina a abandonou. Tudo isso porque eles temiam que ela trouxesse um mau presságio e arruinasse a reputação do nome deles. Por fim, Rock, um demônio do sexo masculino, a acolheu, a aceitou e lutou por ela. No entanto, após a morte repentina
Latina de rock, a Latina começou a se perguntar se ela realmente trouxe um infortúnio para as pessoas ao seu redor. Após o perder, ela se encontrou com Dale, que a aceitou incondicionalmente, sem perguntar nada sobre o seu passado, oferecendo a ela a aceitação e o amor que ela precisava para sobreviver. Além disso, ela recebeu uma visita da sua querida amiga, a Chloe, que rapidamente convida a Latina para entrar na escola. As aulas vão começar no outono, e lá a Latina poderá fazer vários amigos da idade dela. Ao ver a Latina interessada nisso, a Rita garante que discutirá essa possibilidade com Dale, e afirma que irá mandá-la para a escola ao lado da Chloe em breve. Já o nosso protagonista, nas profundezas da confusão, após uma pequena investigação da área, o Dale descobre que o solo nessa parte específica da floresta é aquecido, o que atrai dragões para essa área. De repente, eles se deparam com uma horda de dragões cercando indivíduos de aparência sinistra em um lugar um pouco distante deles. Ao observar a cena, eles logo chegam à conclusão de que os dragões estão sob o comando dos servos do Senhor dos Demônios, que estão bem perto das criaturas temíveis. Então o Dale desembaia o seu feroz conjunto de feitiços e faz tremer o chão sob ele. Então o Dale e a sua equipe atacam e neutralizam os servos do Senhor dos Demônios, um após o outro. No final de tudo, o Dale se depara com uma garota que parece ser a líder dele, e a garota ataca o Dale, mas ele anula o seu ataque com maestria e a captura, e assim a missão deles termina. Depois disso, o Dale não se incomoda com o banquete oficial oferecido pelo Duque e se dirige imediatamente para ver como a Latina está. E de volta para a Latina, eles têm um reencontro emocionante. Lá, a Rita revela que a Latina prefere dormir sozinha no quarto do Dale, e não com ela, porque a Latina afirma que ela pode sentir o cheiro reconfortante do Dale na cama dele. No dia seguinte, a Latina serve um homem, e curiosa, ela pergunta sobre o ferimento em sua mão. Ela oferece ajuda ao cara e cura o ferimento dele com o seu feitiço mágico. O Dale, ao testemunhar todo o evento, não consegue compreender como uma garotinha tão jovem como a Latina pode usar magia, e pelo visto a explicação para isso é bem simples. A Latina não é humana, logo usar magia para ela é muito mais simples. E na real, até mesmo os humanos que usam magia normalmente costumam usar frases da linguagem dos demônios para lançar um feitiço. E o Dale está entre os poucos humanos que dominam a linguagem dos demônios quando se trata de lançar feitiço. Nisso, a Latina pergunta impulsivamente por que os demônios geralmente não cooperam com os humanos e por que ambas as raças são frequentemente hostis entre si. No entanto, o Dale não tem resposta para nenhuma das suas perguntas, e a única coisa que o nosso protagonista consegue pensar é que deixar a Latina para trás, seja para trabalhar ou para qualquer outra atividade, é bastante difícil para ele. No entanto, dessa vez, é a Latina quem está indo para o seu primeiro dia de aula, e embora o Dale ache isso difícil, ele sabe que essa é uma etapa essencial para o crescimento e a educação dela. Pelo menos, a Latina tem a Chloe, que está esperando ansiosamente por ela, pronta para acompanhá-la à escola. Juntas, ambas entram na sala, onde o Marcel, o Rudy e o outro garotinho aí já estão de mau humor pelos próximos 2 anos que eles vão passar estudando. Além deles, uma nova aluna, a Sylvia, aparece vindo do Distrito Oeste. Em sua primeira aula, uma professora de aparência severa faz uma apresentação com frieza, afirmando que o objetivo das aulas é transformar os alunos em indivíduos melhores. Entretanto, essa declaração deixa a Latina refletindo sobre o tratamento e a consideração por outras raças, o que fez com que uma pergunta se agitasse em sua mente. Quando ela volta para casa, o Tom, Kenneth e a Rita perguntam sobre o primeiro dia de aula de Latina, e ela explica sua experiência com entusiasmo. A Latina aprendeu várias coisas novas em seu primeiro dia de aula, porém, no dia seguinte, a escola se transforma em um turbilhão de insultos da professora para a pobre Latina. Basicamente, a professora descobriu que a Latina carrega consigo uma herança demoníaca, e por conta disso, a professora explode em raiva, levantando a Latina pelo cabelo e a submetendo à humilhação pública. A classe inteira assiste a essa exibição ofensiva, deixando a Latina profundamente magoada e angustiada. No entanto, os alunos se opõem ao julgamento da professora e registram seu protesto ao que ela fez com a amiga deles. Depois disso, a Latina volta para casa, com o coração partido e os seus olhos vazios. Ela se apressa em ir para o seu quarto e usa a magia que ela aprendeu com Dale para arrancar o seu chifre. Obviamente, ao fazer isso, ela grita, e o Kenneth entra correndo no quarto da garota para verificar o que aconteceu. Rapidamente, ele encontra a Latina inconsciente deitada no chão cheio de sangue. Então, agindo rapidamente, o Kenneth fecha o barzinho por um dia e imediatamente carrega a Latina para o hospital. A sua resposta rápida salva a vida da Latina, e o Dale agradece o Kenneth por sua ajuda. Após receber os agradecimentos do Dale, o Kenneth vai embora. Então, o Dale diz que não gostaria que ela fosse do tipo demônio, mas se ela não fosse um demônio, talvez eles nunca tivessem se conhecido. Nesse momento, a Latina abre seu coração e compartilha suas preocupações com a possibilidade de viver mais do que as pessoas normais. Afinal de contas, ela está cercada de humanos e ela ama muito a todos, e ela sabe que eles vão morrer antes dela, que os demônios vivem 2 vezes mais do que um ser humano. Em resposta, o Dale a tranquiliza, pedindo que ela tenha fé nele e valorize o tempo que eles vão passar juntos. Então, sem deixar de lado o que passou com ela, o Dale visita a escola para ver a sacerdotisa principal. Então, ele transmite as suas preocupações sobre a crescente intolerância na escola e adverte a sacerdotisa principal de que ele vai levar essa questão ao templo de Amherst, e se eles não tomarem logo uma atitude, o bagulho todo vai ficar louco. Por conta da atitude do Dale, a sacerdotisa acaba se preocupando com essa advertência e imediatamente remove a professora do seu cargo. E agora, o Dale afirma que ele é igualmente responsável pelo inconveniente. Ele acredita que se ele não tivesse se comportado de forma imprudente e covarde, as coisas poderiam ter sido diferentes. E alguns dias depois disso, o Dale oferece uma rodada gratuita de bebidas para todos no barzinho, em comemoração à recuperação de Latina. Assim, o inverno chega com tudo e envia a Latina para a escola.
escola, onde ela se encontra com a sua amiga no caminho. Juntas, elas discutem o caso de Maricel, o próximo aniversário dos pais aí, e os presentes para o aniversário. E em seu retorno da escola, a Latina solicita a ajuda de Kenneth em uma questão implícita, e o Kenneth garante a sua total cooperação. Assim, todos ficam impressionados com as habilidades excepcionais de Latina para lidar com os clientes. E o Dale afirma com orgulho que a Latina tem uma capacidade extraordinária de aprender rapidamente novas tarefas. Tudo o que eles precisam fazer é orientá-la, e ela dominará o trabalho com facilidade. Um tempo depois, a Latina solicita a permissão do Dale para ir na casa de sua amiga, e o nosso protagonista obviamente hesita em permitir, mas ele acaba permitindo. Depois disso, durante a noite, o Dale volta animado para casa mais cedo para poder ver a Latina, mas ele não a encontra por perto, pois ela foi ver a Chloe, sua amiga. Do outro lado da tela, lá estava a Latina, junto com a mãe da Chloe, e obviamente por aprender tudo muito rápido, a Latina acaba sendo muito elogiada, e a mãe da Chloe também agradece a Latina por estar motivando sua filha a trabalhar mais. Do outro lado da tela, o Dale, todo ansioso, pergunta para o Kenneth se ele está usando a Latina para o benefício do seu bar, e é nesse momento que o Kenneth explica que ele está pagando a Latina para fazer isso, e que ela não está ajudando ele como um favor, e essa revelação cai sobre o Dale como uma bomba, surpreendendo muito. Ao fundo, vemos dois homens sinistros constantemente vigiando a Latina, tendo-a identificado como um demônio, e sem que todos ali saibam, eles são um membro de um perigoso grupo humano de tráfico com intenções sinistras. Ele vê os demônios como uma mercadoria valiosa e estão determinados a capturá-los por uma quantia legal de dinheiro, R$10. Enquanto isso, o Dale estava lá tentando descobrir do Kenneth o porquê da Latina estar querendo ganhar dinheiro. Afinal de contas, ele já está comprando tudo que ela precisa. Nesse momento, a Latina entra na sala e pega o presente que ela preparou para o Dale com o seu próprio dinheiro. O nosso protagonista fica impressionado com o presente e ele imediatamente corre para o barzinho para revelar o presente que ele recebeu da Latina. A felicidade é evidente em seu rosto. Acontece que ganhar dinheiro para preparar o presente era o favor que a Latina havia pedido a Kenneth anteriormente, e o Kenneth estava hesitante em oferecer a ela um emprego em tempo integral, considerando sua idade e escolaridade, mas a Latina insistiu em trabalhar para ele. No dia seguinte, é chegado o momento de curtir um evento tão esperado pela Latina, que é uma nevasca. A Latina fica impressionada ao ver a queda de neve pela primeira vez. Por outro lado, a vida do Dale ao lado da Latina sempre é divertida. No entanto, ele tem que trabalhar, então ele sai rapidamente do bar para abater uns monstros mortais com maestria. Enquanto isso, lá no bar, o Shigezu esquece sua bolsa, e quando a Latina vê a bolsa dele, ela pega e corre atrás dele, mas ela acaba sendo encurralada pelos dois criminosos. Eles correm atrás da Latina para pegá-la, mas felizmente o Shigetsu aparece para resgatá-la. Além disso, o tenente, amigo de Shigetsu, passa por ali e captura os dois criminosos a pedido do Shigetsu. O Dale, por outro lado, corta vários lobos monstruosos um após o outro. Assim, o nosso protagonista vai completando os seus trabalhos cada vez mais rápido para voltar a ver a Latina. Depois disso tudo, vemos a Rita reparando e dizendo que o Dale ganhou um pouco de altura. Por conta disso, as jaquetas trazidas exclusivamente da cidade natal dele não servem mais para o Dale. Nesse momento, o Dale sente algo estranho sobre a Rita e pergunta se tem alguma coisa de errada com ela, pois ele tá sentindo o cheiro de algo estranho. A Rita então muda rapidamente de assunto e entrega uma carta que ela recebeu da cidade natal do Dale. Ao ler a carta, o Dale decide fazer uma viagem à sua cidade natal. No final do dia, o Kenneth compartilha uma ótima notícia com o Dale, revelando que a sua esposa, a Rita, está esperando um bebezinho dele. O nosso protagonista fica muito feliz ao ouvir essa maravilhosa notícia, e ele acredita que até mesmo a Latina ficará feliz ao saber da nova adição à sua família. Então, o nosso protagonista propõe que ele e a Latina saiam por um tempo, dando ao casal algum espaço durante o seu período de expectativa. No entanto, a Latina é a garotinha amada da família, e tanto o Kenneth quanto a Rita não querem que ela vá embora de maneira alguma. Além disso, a Latina tem sido uma funcionária muito ótima há 6 meses, e o Kenneth não deseja perder um funcionário qualificado. Mas pensando um pouco melhor, esse é o melhor a ser feito. Então o Kenneth prossegue, dizendo que a Latina tem guardado as suas coisas na conta do Ozark Temple. E novamente, a notícia cai sobre a cabeça do Dale como uma bomba. Então o Dale conta a Latina sobre a sua decisão de partir e voltar até o verão, e a Latina irá junto com ele dessa vez. E o Dale acredita que esse é o momento certo, já que tanto o Kenneth quanto a Rita estão precisando de um espaço, e quando eles retornarem, a Latina poderá os ajudar. Nisso, a Latina surpreendentemente pede uma faca ao Kenneth, e ele a leva a uma loja próxima, administrada pelo pai de Rudy. O pai de Rudy não os recebe bem, até que a Latina revela que ela é amiga do seu filho. Enquanto isso, Rudy entra com os seus irmãos, e quando Rudy pergunta sobre o propósito da Latina ter vindo, ela revela que está indo para a aldeia natal do Dale. E inicialmente, o Rudy entra em pânico ao saber que ela está deixando a cidade, mas a Latina garante que ela estará de volta antes do verão. E no fim, o pai de Rudy pede 23 dias para preparar um produto do agrado de Latina. E na escola, os amigos de Latina estão animados com a notícia de sua viagem, mas essa viagem também tem desafios, e todos eles têm certeza de que a Latina está em boas mãos com o melhor aventureiro da cidade. Do outro lado da tela, o Dale passeia pelo mercado comprando coisas para a viagem. De repente, o Dale se encontra com a última pessoa que ele gostaria de encontrar, a maga Helmine. Ao perceber que não tem outra opção, o Dale relutantemente pede a Helmine que o ajude a selecionar algumas coisas para a Latina. Ele tenta desesperadamente manter a verdadeira identidade da Latina oculta. Ele faz o máximo para ser discreto, mas a Helmine é inteligente o suficiente para perceber que o Dale está comprando itens para uma jovem maga. Após as compras, a Latina tem o prazer de experimentar os equipamentos de viagem, e o Dale trouxe muitas coisas interessantes para ela usar. E embora elas tenham um preço muito alto, o nosso protagonista não
não se intimida em fazer compras para a Latina, não se importando muito com o custo dos produtos, desde que eles sejam de qualidade. E para a surpresa de Latina, o Dale inicia sua jornada do lado oposto do destino que ele pretendia chegar. E curiosa com a mudança de direção, ela pergunta sobre a rota, se eles estão indo para um porão ou algo do tipo. E o Dale expressa que ele pretende levar a Latina ao túmulo do seu pai, o Rock, aquele que faleceu no meio do mato. Quando eles entram na floresta, a Latina rapidamente percebe que há um perigo à frente deles. O Dale fica surpreso com a sua habilidade e rapidamente elimina as feras. No entanto, à medida que eles avançam, eles se deparam com aquelas feras mágicas fedorentas. E a Latina lança um feitiço em forma de escudo para que o Dale não fique com fedor ou cheiro dele. Então o Dale rapidamente corta os monstros, podendo assim lutar sem se preocupar em ficar com mau cheiro. Na manhã seguinte, eles continuam sua jornada depois de passar uma noite na selva. E quando ele pergunta se ela tá curtindo a viagem, a Latina expressa que ela gostou da sua experiência de dormir ao ar livre, lembrando aí da época em que ela era uma mendiga e vivia no meio do mato. Logo em seguida, a Latina aponta rapidamente para a ponte e diz que conhece aquela ponte desde a sua infância. E o Dale percebe que a Latina vem da terra do primeiro Lorde Demônio, que fica do outro lado das montanhas. E seguindo em seu caminho, eles chegaram à bela cidade de Rasa. E o nosso protagonista decide passar uma noite nessa cidade. Então ele pede algumas comidas deliciosas no hotel, pois ele e a Latina estão famintos há algum tempo. A Latina rapidamente se alimenta da comida, eliminando assim um monstro que roncava em seu estômago. E durante a noite, o Dale descobre que a Latina está escrevendo um livro de viagens e se pergunta se a Latina escreveu alguma coisa para ele, mas ultimamente ela curte manter as coisas em segredo. E agora que a Latina está viajando pela primeira vez, ela está aí um pouco nervosa para dormir em um novo lugar, e por isso ela pede ao Dale que a deixe dormir ao seu lado. E o nosso protagonista, sem recusar, vai lá e puxa as camas para perto. E lá no fundo do seu coração, o Dale entende que a Latina não é a única que se sentirá confortável dormindo junto. Ele também adora dormir ao lado da Latina. Na manhã seguinte, eles partiram para a cidade portuária de Kela, e a Latina foi cativada pela visão de uma cidade estabelecida bem à beira-mar, onde os ventos frios e tempestuosos de Kela os cumprimentam calorosamente. Ao entrar na cidade, sob os olhos atentos do deus Ozar, a Latina expressa o seu desejo de escrever cartas para os seus amigos. Felizmente, esse lugar chamado Kela se orgulha de ter uma empresa de correio eletrônico, tornando possível para a Latina enviar essa carta. E na agitada e movimentada cidade de Kela, o Dale se preocupa com a possibilidade da Latina se perder em meio à correria. Por isso ele segura sua pequena mão com força durante seus passeios pelas ruas. E durante a noite, a Latina usa o seu melhor vestido para ir ao restaurante. E depois de tudo, eles vão para o melhor hotel da cidade. E durante a estadia deles, e ainda durante a noite, a Latina aponta para algumas senhoras cantando no hotel e se pergunta se elas também são um demônio, porque elas estão usando um bracelete semelhante ao que ela havia recebido do Rock. Depois do jantar, a Latina escreve uma carta para Chloe, falando sobre suas experiências até o momento. Enquanto isso, um homem do hotel bate a porta e informa que o cantor concordou em recebê-los hoje. Então, o Sigilo de Glorious descreve a pulseira como um costume em sua terra natal, e ela vem da cidade de Sirius, o território do primeiro senhor dos demônios. E embora os machos demônios não cuidem dos seus próprios filhos tanto quanto os humanos, eles oferecem uma pulseira como costume. Os demônios masculinos de lá normalmente são pronunciados por seus nomes mais curtos, mas o bracelete carrega o seu nome completo, e as palavras no bracelete de Latina representam o verdadeiro nome do Rock, que no caso é Rock Samurati, ou Pedra Verde. E antecipando a curiosidade deles, o Glorious informa sobre o mundo dos demônios, dizendo que o terceiro Lorde Demônio, conhecido como o Lorde dos Mares, vive nas terras do Oeste. O sexto Lorde Demônio é uma criatura enorme, que também é conhecida como Lorde Demônio dos Gigantes. E para surpresa de Glorious, a Latina está ciente da história de que, há anos atrás, o segundo Lorde Demônio, também conhecido como Senhor Demônio do Submundo, matou o primeiro Senhor Demônio. E agora, o Mar de Silius vive sem um senhor. E ao contrário dos humanos, as regras são escolhidas pelo Deus. Isso significa que quando chegar a hora certa, a cidade de Silius terá o seu Senhor Demônio. Depois de todo esse bate-papo, quando Joseph chega para recebê-los, a Latina fica assustada, pois essa é a primeira vez que ela encontra uma fera. Então o Dale revela que o Joseph é da família, e a mãe de Joseph é prima em segundo grau do pai de Dale. Dentro da casa, uma doce surpresa aguarda o Dale. Acontece que o Joseph agora é pai de uma linda filha chamada Maya. Depois dessa revelação, os primos conversam, se relembrando aí de suas histórias divertidas. Juntos, eles caíram na gargalhada, completamente entretidos com as conversas bem-humoradas e lembranças compartilhadas sobre ele. E deixando os primos conversarem, a Latina se junta à esposa de Joseph. Lá, a pequena garota demônio demonstra estar curiosa para ver os vegetais da montanha, que são bastante exclusivos dessa região. E por conta desses vegetais, a Latina não consegue se impedir de ajudá-la a preparar o jantar. Na mesa de jantar, uma colher cai da mão da Latina. E quando Joseph menciona a sacerdotisa da beneficência, ela rapidamente cobre sua emoção e dá um sorriso falso. Mas o Dale notou a sua mudança de humor. Mais tarde, o Dale a pergunta sobre o que está deixando incomodado. E pela primeira vez, a Latina abre o seu coração. Ela revela que quando ela era bem pequenininha, uma profecia associada a ela foi revelada. Essa profecia disse que ela carregava consigo um mau agouro. E embora seus pais tentassem se opor a esse pensamento crescente, a própria Latina percebeu que ela é uma garota má. E até mesmo o fato do Rock ter morrido na floresta, a Latina acredita que foi por culpa dela. E em resposta, o nosso protagonista diz que as profecias são coisas um pouco complicadas e que nem todo mundo consegue compreendê-las perfeitamente. Afinal de contas, tudo nesse mundo é um mistério. E para o Dale, a Latina é uma garota muito boa. Depois dessa conversa, vemos que agora há um evidente crescimento afetivo entre a Latina e a Maya. A Maya está sempre girando em torno da Latina para brincar com ela. E quando eles
eles partem, a Maya chora muito para impedir que a Latina vá embora. A própria Latina fica relutante em deixá-la, mas o Dale garante às duas que elas vão voltar a se ver durante a volta. E em sua jornada para sua aldeia natal, eles são perseguidos por flechas. O Dale se esquiva das flechas e marcha em direção ao túnel à frente. Ele usa uma magia para explodir a pedra que bloqueia o túnel e alcança o outro lado da montanha. E depois disso, eles descobrem que foi a própria família do Dale que planejou isso, e os pais dele ainda ajudaram. E a Latina foi lá e se perguntou o porquê da família do Dale o odiar. Essa resposta ainda não é respondida. O que importa agora é que é o momento de apresentação. Toda a família do nosso protagonista fica intrigada com a presença da jovem, deixando-a se apresentar aí. E o nosso protagonista explica que Tet Row não é o nome do seu vilarejo, mas o sobrenome das pessoas que residem na aldeia. E ao contrário de todos eles, o nosso protagonista carrega o sobrenome de alguém que deixou o vilarejo. Ele continua sua explicação, dizendo que os costumes nessa parte do mundo são diferentes daqueles em Lambert. Por exemplo, tirar os sapatos antes de entrar no local é uma das muitas diferenças que existem aqui. E agoniada pela constante rigidez entre a avó e dele, a Latina repreende os dois, dizendo que eles precisam desenvolver paciência um com os outros. Então, o nosso protagonista diz à Latina que o comportamento de sua família se deve ao seu passado difícil antes de conhecer ela. O dele estava passando por muitas coisas na época, então ele conheceu a Latina e tudo mudou para ele. E continuando com o bate-papo, a Latina treme ao ouvir sobre o casamento com Frida. Ela logo percebe que não se trata do casamento do Dale, mas sim do irmão dele, o York. No final da noite, eles são convidados a dormirem em quartos separados, mas à medida que a noite avança, o Dale é abruptamente despertado do seu sono. Instintivamente, ele sente que a Latina está chorando e corre para o seu lado. E ao chegar do lado dela, ele a encontra assustada e sobrecarregada com um novo lugar. Ela se agarra dele, pedindo que ele não vá embora e a deixe sozinha para sempre. No dia seguinte, um amigo de Latina recebe uma carta dela e lê a carta em voz alta para os seus amigos. Na carta, a Latina deu palavras para suas experiências incríveis. A terra de Tet Row é de fato muito bonita, e agora ela entende o porquê dele adorou sua infância aqui. A Latina está aproveitando a sua estadia em um vilarejo cercado por montanhas e cachoeiras. Além disso, não há nenhuma escola no lugar onde ela está. No entanto, a Latina tem buscado aulas com o padre principal. O Sr. Cornélio tem estado por perto em Tet Row durante anos, e ele também foi um instrutor de Dale. E a sua filha Clarice está ensinando a Latina a fazer sobremesas deliciosas. Além disso, toda a família de Dale tem sido muito gentil com ela. E a Latina também aconselhou a Rita a cuidar do seu bebê e do Ken. E no fim, ela diz a todos do barzinho que está se divertindo muito lá fora. E ainda na casa do nosso protagonista, a Latina expressa o seu desejo de aprender a cozinhar com a mãe do Dale, porque dessa forma ela poderá cozinhar a melhor comida para ele. E concordando com ela, ela chama a Latina e a leva até o local onde eles mantêm seus cães. A Latina observa que esses cães são muito mais hostis e agressivos em comparação aos que ela encontrou em outros lugares. E é explicado para ela que esses cães são especialmente treinados para caçar e proteger seus donos contra feras más. E enquanto isso rolava, tinha gente tentando convencer o Dale a assumir o cargo de chefe da aldeia, mas o nosso protagonista optou por não aceitar essa oferta. O Dale acredita que o seu destino já foi escolhido e agora ele tem que lutar em outro lugar, salvando tudo e todos das ameaças dos nobres, dos monstros e de outras coisas do tipo. Muito antigamente, o Dale sempre quis ser o chefe da aldeia, mas ele se sacrificou pelo duque e em troca, a sua aldeia ganhou o apoio implícito do imperador. Logo, ele não precisa ser mais o chefe. Alguns dias depois, o Dale pergunta ansiosamente se a Latina está gostando de sua estadia aqui, e a Latina, por sua vez, afirma que ela está se divertindo muito aqui. Ela pede que o Dale esteja sempre com ela e se lembre sempre da profecia que diz que no futuro ela irá se tornar uma garota má. Continuando a história, por incrível que pareça, os cães acabaram desenvolvendo uma afeição pela Latina, e até mesmo o líder do clã, que foi relutante em se envolver com ela no início, agora criou uma certa afeição pela Latina. Depois disso, a vovó decide levar a Latina para um lugar secreto, mas exige que a Latina não conte isso a ninguém. Então a Latina segue na selva profunda e esquece de piscar os olhos quando a vovó revela o segredo. E a mãe de Dale transmite suas preocupações a Dale sobre a visita diária de Latina à floresta profunda com a vovó. Então, no dia seguinte, o Dale decide seguir a Latina e logo a descobre segurando um bebê lobo. Preocupado com a sua segurança, o Dale tenta convencê-lo a soltar o lobo. No entanto, para sua surpresa, o lobo responde, rugindo para ele em resposta. O lobo pertence à raça das feras fantasmagóricas, que são conhecidos por serem mais inteligentes do que os animais de estimação. As feras mágicas comuns normalmente evitam os humanos. No entanto, essas feras fantasmagóricas estão vivendo secretamente nessa equipe de campo que está na selva, pois o chefe da aldeia as preparou para serem pacíficas umas com as outras. Depois disso, toda a família da aldeia participa com entusiasmo da cerimônia de casamento de Frida e York, sei lá o nome desse cara. A Latina também colocou um vestido tradicional, e após a cerimônia de casamento, a Latina encontra o dele sozinho do lado de fora de casa, e em um momento de vulnerabilidade, ele revela a ela um pacote que o obriga a servir o duque. Então o nosso protagonista revela que ele é o filho abençoado do Tet Row, dotado de poderes extraordinários que lhe permitem desafiar um Lorde Demônio. A Latina é surpreendida por essa revelação, percebendo a imensa responsabilidade e perigo que o Dale carrega com ele, e ao examinar os desenhos de Granon em laser, ela reconhece a parte sul da cidade, o lugar onde ela mora com Rita e Ken. E ao ouvir a notícia da gravidez de Rita, a Latina informa a vovó com entusiasmo. Encantada com a notícia, a vovó decide enviar um amuleto de quermesse como presente para Rita. Ela confia a Latina e o Dale a tarefa de preparar o amuleto junto. Entusiasmado e ansioso para ajudar, ele começou a criar o amuleto com cuidado e dedicação. Enquanto isso, o casaco de Dale está pronto, e ao contrário do anterior, o novo casaco lhe serve adequadamente. Então o Dale transmite a sua decisão de retornar para casa, e a
Latina agora já estava conseguindo até mesmo dormir em paz nesse lugar, porque já passou 2 meses inteiros que eles estão ali. Depois disso, em uma floresta, a Latina diz a todos que ela vai retornar para a cidade. E então ela acaba ganhando um presente para dar ao Dale, que no caso são penas. Essas penas os protegerão contra feras mágicas, que não têm inteligência. Depois disso, a Latina vai se despedir do seu tutor sacerdote, e o padre chama o Dale para tomar um chá. E surpreendendo nosso protagonista, o padre está ciente dos desafios que o Dale enfrentou ao aceitar a Latina. E o padre elogia o esforço do nosso protagonista e agradece ele por ter cuidado da Latina. Depois disso, a vovó chama a Latina antes de sua partida, e ela quer dar algo à Latina para ela sempre se lembrar dela. E como chefe da vila, a avó premia a Latina com um nome, e agora ela pode ser considerada uma local da aldeia, e ela pode voltar sempre que quiser. Além disso, a vovó anuncia um banquete antes de sua partida. Há algum tempo, a vovó ligou para o Dale e revelou o segredo por trás dos seus casacos mágicos, que os impedem de serem animais. Esses casacos são feitos com peles de águia, e o motivo para deixar a Latina acalmar os lobos foi para coletar o máximo de penas, para que ela pudesse ter um estoque que poderia durar anos. Enquanto isso, a vovó presenteia a Latina com fitas, que ela meticulosamente preparou, feitas exclusivamente com as melhores penas. Essas fitas especiais destinam-se a proteger a Latina em sua jornada de volta, e em seu retorno àquela, a Latina compra algumas lembranças e presentes para os seus amigos. Eles continuam sua jornada e chegam à casa de Joseph, onde Maya espera ansiosamente por Latina, e parece que a Maya sentiu muita falta dela, apesar das persuasões de seu pai, Dale e de Yuji. Mais adiante, o Dale e Latina finalmente voltam para sua casa na cidade de Cruz, e ao entrarem no bar, a Latina surpreende a Rita, que fica encantada ao vê-la. No entanto, a pressa de Dale estragou a festa surpresa de Rita para Kenneth, que ainda não estava esperando o retorno de Latina. Apesar disso, a alegria e o fato de ter a Latina de volta supera qualquer contratempo, e todos comemoram um reencontro junto. E agora a Latina olha tudo com admiração, achando tudo diferente do lugar que ela ficou por tanto tempo. Nesse momento, a Chloe entra em cena e cumprimenta calorosamente a Latina, expressando como ela sentiu muito a falta dela. Ela exibe com orgulho o colar que usa, feito com um pedaço do chifre quebrado da Latina, um símbolo precioso da amizade dele. E a Chloe disse que o Rude fez o colar do chifre quebrado o seu tesouro desde então. Logo em seguida, a Sylvia se aproxima da Latina e a bombardeia com perguntas sobre sua viagem. Enquanto isso, a cena muda quando a Latina e o Dale passam pela floresta. De repente, eles avistam um grupo de bandidos à espreita, planejando emboscar uma carruagem que passava. Então, os instintos predadores do Dale entram em ação, fazendo com que ele realize movimentos rápidos e habilidosos. A sua batalha contra os bandidos é muito rápida, dominando-os e subjugando-os, deixando os bandidos confinados em um buraco profundo. No dia seguinte, a Latina conta toda a história sobre os bandidos para os seus amigos e dá a todos eles os presentes que ela trouxe de sua viagem. Enquanto isso, o Dale diz a Kenneth que ele se preocupa com a Latina devido à natureza perigosa do seu trabalho. Do outro lado da tela, durante a fofoca com as suas amigas, a Latina percebe que o Rude também está usando o seu chifre como colar. Nisso, a Chloe diz a eles que ela consegue enxergar a forma diferente das outras pessoas, e ela ficou intrigada com a magia nos chifres. E ao contar sobre um bando de gatinhos, a Latina expressa o seu desejo que o Dale os veja se reunirem no mercado central à noite. Nisso, a Latina diz que ela não precisa sair para observar os gatinhos, pois um dos seus vizinhos, o Shigezu, tem muitos gatos e ele vai permitir que ela os veja. Então, o nosso protagonista se pergunta se esse cara aí parece familiar. E o Kenneth diz que esse cara que tem muitos gatos é um dos aventureiros da cidade. Então, o Dale leva a Latina à casa do Shigezu, onde ela brinca com os gatinhos. O Shigezu conta ao Dale que ele conheceu o seu avô, o Reinhardt, e diz que ele é um sujeito habilidoso, bom com magia e espadas, bonito e ainda é um sujeito estranho. O Shigezu lhe conta sobre o cachimbo de tabaco que deu de presente ao avô de Dale e revela que está fazendo negócios comerciais depois de se aposentar como aventureiro. O Shigezu fala sobre a taxa de mortalidade infantil em sua cidade natal, onde são realizados vários rituais para a saúde das crianças. Com isso, ele apresenta uma roupa especial para crianças da faixa etária da Latina, usado durante os serviços do templo, e diz a Dale para deixar a Latina usá-lo. A Latina acha a roupa adorável, o Dale acha a Latina adorável na roupa e a compra para ela. E a Rita provoca o Dale por ter comprado algo tão caro, mas ele insiste em fornecer o melhor para a Latina. E agora o nosso protagonista tem medo do futuro que a Latina vai ter quando ela crescer. Depois disso, vemos a Latina dando a sua fita para a Rita como um amuleto de boa sorte para o bebê que está prestes a nascer, mas a Rita recusa, mencionando que ela já tem um outro amuleto da Latina. No meio da conversa, o Dale conta a Kenneth sobre as feras fantasmagóricas e a sua amizade com a Latina, explicando como eles forneceram os materiais para a sorte de Latina. De repente, a Hermione aparece na cena e aprecia a beleza das fitas que a Latina está usando. O Dale pergunta a Hermione por que ela está aqui, ao que ela responde que está aqui para vê-lo, pois ela irá se juntar ao Dale para o seu próximo trabalho na capital real na próxima semana. Então o Dale recebe uma carta do seu pai sobre as atividades suspeitas nos territórios vizinhos, exigindo que ele acompanhasse eles aí para resolver toda essa situação. Nesse mesmo dia, a Sylvia informa a Latina sobre a fama de Hermione na capital, e então a Latina expressa sua aversão por Hermione, dizendo que ela considera a Latina uma criança pequena. Então o Rude zomba da Latina, dizendo que ela ainda é uma criança pequena, e às vezes até mesmo se comporta como um bebê. Nisso, vemos que a Latina se sente incomodada com isso, e deseja ficar mais alta, grande e se casar com o nosso protagonista no futuro, e expressa todas essas suas preocupações ao Kenny. A Sylvia, a Chloe e a Latina discutem seus planos esses para depois de se formarem na escola, daqui a 2 anos. Depois dessa discussão de planos, chega a hora de ir embora, então elas se despedem, e a Latina se lembra que ela tem que ajudar o Dale, porque agora ele vai partir para a capital real. No caminho para casa, a Latina encontra Rude, e ele pergunta sobre seus planos depois de se formar, ao que ele diz que vai se juntar
juntar a guarda da cidade, pois é a única opção disponível em sua pequena cidade, que pode se equiparar a ser um aventureiro. O Rude também pede desculpas à Latina pelo seu comportamento durante a manhã, e em casa, o Dale informa a Latina que ele ficará fora por um mês, e antes disso, ele quer passar um tempo com ela. Então eles planejam sair um pouco no dia seguinte. Então, no dia do passeio, o Dale leva ela ao túmulo dos seus antepassados, e ele deseja toda a felicidade do mundo, e também promete cuidar da Latina enquanto ela viver. É assim, o episódio termina com a saída do Dale para a capital real, dizendo para o Kenneth e Rita cuidarem da Latina enquanto ele estiver fora. E assim acaba o anime do aventureiro Rank S que adota uma garota e quando ela crescer ele vai se casar com ela. Quer ver mais desse anime? Like, compartilha e se inscreve.